Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo no material que você compartilhou com a gente sobre o Rafael Hungria. Ele é um psicólogo, pesquisador, que essa viagem vai questionar tudo que a gente pensa que sabe. Tipo, sobre a vida, a morte, civilizações antigas, e até a possibilidade da imortalidade. É isso aí. O Rafael, ele não se contentou com as respostas prontas, sabe? Ele foi fundo mesmo, buscando as respostas para aquelas grandes perguntas que todo mundo se faz. E ele usou tudo para isso. Pesquisa, as próprias experiências. E é essa mistura de pesquisa com o que ele viveu que deixa o trabalho dele tão interessante, né? Tipo, ele começa com aquelas perguntas que todo mundo se faz, né? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Mas em vez de se contentar com as respostas que a gente já conhece, ele foi além. Ele foi muito além. Mergulhou em religiões, filosofias, ciências, tudo para entender de onde vem o conhecimento que a gente tem hoje. E, principalmente, será que esse conhecimento foi, de alguma forma, manipulado ao longo da história? E aí, o que ele concluiu? Essa parte me deixou curiosa. Olha, ele acredita que boa parte do conhecimento que a gente tem hoje foi distorcido. E sabe por quê? Por grupos de poder que querem manter a humanidade na ignorância, que impede a gente de ver a realidade como ela é de verdade. Uma conspiração global para controlar a gente. Bem por aí. O Rafael acredita que existe um sistema que nos coloca num ciclo. Um ciclo de trabalho, consumo e medo. E a gente nunca questiona nada, nunca questiona essa realidade. E quem seriam os arquitetos dessa Matrix? Segundo ele, os Anunnaki. Anunnaki? Que nome, hein? Parece nome de banda de rock progressivo. Mas, agora falando sério, quem são eles? Seres poderosos, de outras dimensões. Eles, segundo a teoria do Rafael, teriam vindo para a Terra há milhares de anos. E o que é que eles fizeram? Manipularam geneticamente os humanos para nos transformar em escravos. Dominar o mundo. Na verdade, o objetivo, segundo o Rafael, é mais sutil. Eles querem nos manter presos. Presos à materialidade, à ignorância. A gente desconectado da nossa verdadeira natureza dimensional, sabe? Presos nesse ciclo de morte e renascimento. Nossa, parece uma coisa de ficção científica. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de estarmos presos num ciclo, de alguma forma faz sentido, né? Trabalhar, consumir, morrer e depois recomeçar tudo de novo. Exatamente. E é essa a grande armadilha que os Anunnaki criaram. Mas, calma, ele também traz uma mensagem de esperança. O Rafael fala da importância do autoconhecimento, da busca pela verdade. E sabe, da conexão com seres de dimensões superiores. Eles podem nos ajudar nesse processo de despertar. Seres de dimensões superiores, tipo anjos. Tem seres de outras dimensões que estão aqui para nos ajudar e a reconectar com a nossa verdadeira natureza. E ele diz que teve contato com esses seres. É através deles que ele teria recebido conhecimentos, técnicas para alcançar a imortalidade e a ascensão dimensional. Imortalidade, ascensão dimensional. Parece que a gente saiu da Matrix e entrou em Star Wars, mas falando sério como ele escreve essas experiências. Olha, ele escreve tudo com muitos detalhes, com convicção. Ele fala de tecnologias, conhecimentos ancestrais que foram escondidos da humanidade, mas que poderiam ser recuperados. Sabe onde? Em lugares como Ratanabá. Nunca ouvi falar. O que é isso? Ratanabá, segundo o Rafael, é uma civilização perdida. Ela fica na Amazônia e guarda segredos, tecnologias super avançadas. Uma civilização perdida na Amazônia. Parece a história de Eldorado. Mas o que ele disse que encontrou lá? Ruínas, artefatos, tudo indicando que existiu uma civilização avançada na Amazônia. E ele também fala de contatos com indígenas que guardam conhecimentos ancestrais sobre Ratanabá, um lugar onde, segundo eles, a humanidade vivia em paz com a natureza e dominava tecnologias que hoje a gente nem imagina que sejam possíveis. Mas se essa civilização era tão avançada, como ela simplesmente sumiu? O Rafael acredita que Ratanabá foi destruído por cataclismos e por conflitos com os Anunnaki que queriam manter o controle da Terra. Mas ele também acredita que os segredos de Ratanabá ainda estão lá, só esperando para serem descobertos. Seria incrível encontrar Ratanabá e resgatar esses conhecimentos, né? Mas será que isso é possível? E, mais importante, como a gente escapa da Matrix? Segundo o Rafael, a gente está vivendo um momento crucial na história. Um período de transição, de despertar. A verdade está vindo à tona. E a chave para escapar é o despertar da consciência. Despertar da consciência. E o que significa na prática? O que a gente precisa fazer? O Rafael acredita que despertar a consciência significa a gente questionar tudo, sabe? Tudo que a gente aprendeu, buscar conhecimento por conta própria e se conectar com a intuição, com a nossa sabedoria interior. A gente tem que buscar a verdade e não só aceitar o que a gente vê por aí. Então não é só meditação, yoga, essas coisas. É ter uma postura crítica em relação ao mundo. Isso é a gente usar o nosso discernimento, analisar as informações. Como a gente faz isso na prática? Por onde a gente começa? O Rafael sugere que a gente comece pela gente mesmo, sabe? Buscando o autoconhecimento. É importante a gente entender as nossas emoções, os nossos padrões de comportamento, as crenças que a gente carrega. Então é tipo fazer uma faxina interna antes de querer mudar o mundo lá fora. Bom, a analogia é limpar as lentes da nossa percepção
para enxergar a realidade com mais clareza. E aí ele introduz um conceito bem fascinante. A frequência vibracional. Frequência vibracional, parece coisa de Star Wars. O que quer dizer com isso? Ele acredita que tudo no universo vibra, sabe? Em uma frequência específica, inclusive a gente. E quando a gente eleva essa frequência, a gente muda a nossa realidade. E como a gente aumenta essa tal de frequência vibracional? Olha, ele fala da importância de cultivar pensamentos positivos, emoções elevadas. Isso a gente precisa ser tipo um guru zen. Não precisa virar um monge, mas cultivar essas qualidades internas com certeza ajuda. A gente estar consciente, sabe? Consciente dos nossos pensamentos e emoções e escolher vibrar numa frequência mais elevada. E quais são os benefícios de vibrar nessa frequência mais elevada? O que acontece? Ele acredita que, elevando a vibração, a gente atrai coisas boas para nossa vida, experiências positivas, encontra mais significado na vida. A gente se conecta com a intuição, aumenta a criatividade e até a saúde melhora. Parece que essa frequência vibracional é um santo remédio. Mas e os Anunnaki? Eles não tentam impedir a gente de vibrar alto? O Rafael acredita que a luta contra os Anunnaki é, antes de tudo, uma luta interna. É vencer os nossos medos, as crenças limitantes, os padrões de comportamento que não nos servem mais. Então é como se a gente tivesse que vencer o lado negro da força dentro da gente. Exatamente. É dominar os nossos pensamentos, emoções, escolher vibrar no amor, na compaixão, na luz, mesmo quando a vida fica difícil. E para isso ele sugere algumas práticas que ajudam nesse processo de autodomínio e de elevação da vibração. Que tipo de práticas? Ferramenta poderosa para acalmar a mente e se conectar com o nosso interior. E também fala da importância de estar em contato com a natureza, se alimentar de forma saudável, praticar exercícios, cultivar boas relações, buscar atividades que nos inspirem, que tragam alegria. Parece que a receita para escapar da Matrix é uma mistura de bem-estar físico, mental e espiritual, né? Isso aí. E ele fala que não tem fórmula mágica, sabe? Um caminho único. Cada um tem que encontrar o que funciona melhor para si. Experimentar, buscar o conhecimento, seguir a intuição. E Rafael, ele só fala de teoria ou coloca a mão na massa? Ele faz alguma coisa para trazer essa mudança que ele tanto fala? Ele não fica só na teoria, não. Ele coloca os conhecimentos dele em prática através de pesquisas, expedições. E sabe o que mais? Ele se juntou a um grupo, o Daquila Pesquisas. Aquila Pesquisas, o que eles fazem? Eles investigam mistérios, sabe? Fenômenos inexplicáveis, tecnologias ancestrais. O Rafael teve experiências ainda mais incríveis do que as que ele já tinha relatado antes. Espera aí, mais incríveis que contatos com seres interdimensionais. Ele encontrou um portal para outra dimensão. Ele descreve portais se abrindo, luzes no céu se movendo de forma inteligente, até a materialização de seres de outras dimensões na frente dele. Que ele viu um ET de pertinho. Mas eles conseguiram registrar isso de alguma forma, tem foto ou vídeo. Ele descreve tudo com detalhes, com convicção, mas o foco dele, mais do que provar que esses fenômenos existem, é entender os princípios por trás deles. Faz sentido. Ele quer entender o como e porquê, não apenas mostrar o quê. E o que eles descobriram nessas pesquisas? Eles se dedicaram a estudar a energia, a frequência, a vibração. E como esses elementos influenciam na nossa realidade, a nossa capacidade de acessar outras dimensões, buscando entender como a consciência se conecta com tudo isso. Nossa, parece bem complexo. E qual a conclusão que eles chegaram? E eles concluíram que a chave para transcender a Matrix está em elevar a nossa frequência vibracional, expandir a nossa consciência e se conectar com a nossa verdadeira natureza dimensional. É o que a gente já estava conversando antes. Então, as pesquisas dele com a Daquila confirmaram o que ele já intuía. Exatamente. As experiências e pesquisas com a Daquila só fortaleceram as convicções dele. A importância do autoconhecimento, do trabalho com as emoções, da busca pela verdade e da conexão com a nossa essência divina para transcender as limitações da Matrix. E o que mais ele descobriu nessa jornada? Ele mencionou outras civilizações antigas, além de Ratanabá. Sim. Ele acredita que a história da humanidade foi manipulada e que muitas civilizações avançadas existiram no passado, mas foram apagadas dos registros. Tipo Atlântida? Ou os lemurianos. Exatamente. Ele fala sobre Atlântida, Lemúria, o Egito Antigo, os Maias, os Incas, culturas que dominavam conhecimentos e tecnologias que hoje a gente considera impossíveis. E o que aconteceu com essas civilizações? Ele acredita que algumas foram destruídas, outras foram dominadas pelos Anunnaki, seus aliados, que temiam o avanço da humanidade, queriam manter o controle do planeta. Parece que essa luta contra a Matrix é mais antiga do que a gente imaginava. Mas e como a gente pode vencer essa batalha? O que o Rafael propõe? Ele acredita que a chave para a vitória é o despertar da consciência. E é a união da humanidade. E fala da importância de criar uma rede de apoio, sabe? Compartilhar conhecimento, ajudar uns aos outros a evoluir, e trabalhar juntos para construir um novo mundo. Uma revolução pacífica da consciência. É uma ótima definição. Ele acredita que o amor, a compaixão, a sabedoria, a união. Essas são as armas mais poderosas que a gente tem. Criar uma nova realidade, baseada na justiça, na paz,
na liberdade e na felicidade. Mas como a gente faz isso na prática? Ele dá algum exemplo? Ele fala sobre espalhar a mensagem de esperança, ajudar outras pessoas a despertar, compartilhar o que a gente aprende, se unir a grupos, comunidades que estão trabalhando para construir um novo mundo e, claro, agir no dia com ética, responsabilidade social e ambiental. Então é sobre colocar a mão na massa e construir esse novo mundo. Exatamente. Não basta só ter conhecimento, vibrar alto. A gente precisa agir no mundo, colocar os nossos talentos a serviço do bem e inspirar outros a fazerem o mesmo. E como ele está colocando isso em prática na vida dele? Compartilhando o que ele sabe. Através de palestras, livros, vídeos, cursos. E ele também está criando comunidades, grupos de estudo para reunir pessoas que se identificam com a busca dele. Que iniciativa bacana. Parece que ele realmente está comprometido em fazer a diferença. E tem mais alguma coisa que ele descobriu em suas pesquisas que você acha interessante compartilhar? Ele fala bastante sobre a imortalidade e como essa ideia pode estar distorcida. Ele acredita que a morte, como a gente entende, pode ser uma espécie de programação mental. Peraí, você está dizendo que a gente não precisa morrer, que a gente pode viver para sempre. Calma, não é bem assim. Mas ele acredita que a morte, como a gente conhece, é tipo um desligamento do nosso corpo físico, mas a nossa consciência, a nossa energia vital continua existindo em outras dimensões. Interessante. E o que aconteceu com a gente depois que a gente desliga do corpo físico? A gente continua evoluindo, experienciando em outras dimensões, de acordo com a nossa vibração, o nosso nível de consciência. E ao longo dessa jornada, a gente pode até voltar para a Terra, reencarnar, para continuar aprendendo e evoluindo. Reencarnação. Então a gente pode ter vivido outras vidas antes dessa. Ele acredita que sim, que a reencarnação é um processo natural de aprendizado da alma e que a cada nova vida a gente tem a oportunidade de evoluir, corrigir erros do passado, desenvolver nossas virtudes, cumprir a nossa missão. Nossa, essa ideia da reencarnação abre um leque enorme de possibilidades. Mas ele dá alguma dica de como a gente pode se preparar para essa jornada após a morte? Ele sugere que a gente viva cada dia com intensidade, com propósito, valorizando os momentos simples, praticando bem, amando incondicionalmente, perdoando a nós mesmos e aos outros, buscando a paz interior, se conectando com o divino, vivendo com propósito. Parece um bom conselho para a vida, independentemente de acreditarmos em reencarnação ou não. E ele fala algo sobre como lidar com a morte de pessoas que a gente ama. Ele acredita que a morte não é o fim, mas uma transição. E que a gente pode se conectar com aqueles que já partiram, através da meditação, da oração, da intuição, dos sonhos. Então a gente pode mandar boas energias para quem já se foi. Exatamente. A gente pode enviar para eles os nossos pensamentos de amor, luz, paz, cura e evoluir em direção à luz. Que reconfortante. Saber que a gente pode continuar conectado com quem a gente ama, mesmo depois da morte. Mas, mudando um pouco de assunto, você mencionou que ele descobriu algo novo sobre Ratanabá. Sim. Lembra que a gente falou sobre Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia? Ele acredita que essa civilização guarda segredos e tecnologias que poderiam transformar a humanidade. E ele e a equipe dele estão buscando essas respostas. E o que ele já descobriu sobre Ratanabá? Ele conseguiu encontrar essa cidade. Ele fala que encontrou vestígios de Ratanabá. Ruínas, artefatos, inscrições, estruturas subterrâneas. E ele também está coletando relatos de indígenas que guardam lendas e histórias sobre essa civilização. Que incrível! E o que ele espera encontrar em Ratanabá? Ele acredita que essa civilização dominava tecnologias avançadas de energia, cura, comunicação, transporte, além de conhecimentos profundos sobre a natureza, a consciência e a espiritualidade. Mas se essa civilização era tão avançada, por que ela desapareceu? Ele acredita que Ratanabá foi criada como um refúgio, um local de preservação da sabedoria ancestral, para que a humanidade pudesse ter acesso a esse conhecimento quando estivesse pronta para despertar. E como a gente faz para ter acesso a esse conhecimento? Tem algum mapa secreto? Ele acredita que a entrada em Ratanabá é um privilégio, concedido àqueles que estão preparados para receber esse conhecimento e que se comprometem a usar esse conhecimento para o bem da humanidade. E como ele descreve essa experiência? Ele descreve Ratanabá como um lugar de paz, harmonia, beleza indescritível, bibliotecas com muito conhecimento ancestral, tecnologias avançadas de energia e cura, e seres iluminados. Parece um paraíso na Terra. Ele diz que aprendeu sobre a verdadeira história da humanidade, sobre a natureza da consciência, os segredos da energia, o poder do amor e a importância da união para a construção de um novo mundo. Ele pode compartilhar esse conhecimento com a gente. Ele está se dedicando a compartilhar. Ele acredita que o conhecimento é a chave e que a sabedoria ancestral pode nos guiar para um futuro melhor. E como a gente pode se conectar com essa sabedoria ancestral? Pratique o bem e vibre na frequência do amor e da luz. Ele acredita que quando a gente leva a vibração, a gente fica mais receptivo à comunicação com os seres de luz. E a gente atrai para nossa realidade experiências mais positivas. Mas e a Matrix? Ela não vai tentar impedir a gente de acessar esse conhecimento? Ele acredita que sim.
presos ao medo, à ignorância, à ilusão. A melhor proteção é a vibração do amor e da luz, a conexão com a nossa essência divina, poder superior, a união com outras pessoas que vibram na mesma frequência e a certeza de que a verdade sempre prevalece. Que conselho poderoso. Mas falando em poder, ele tem alguma previsão sobre o futuro da humanidade? O que ele acha que vai acontecer? Ele acredita que a gente está vivendo um momento de transição planetária. E uma nova era de luz está surgindo. Ele vê um futuro bom para a humanidade. Vão prevalecer. Que bom. Mas como a gente chega nesse futuro? Ele diz que a mudança começa em cada um de nós. Ele nos convida a ser agente de transformação, a espalhar luz, a inspirar outras pessoas a despertar e a construir juntos um novo mundo. Ele falou algo sobre isso. Ele alertou sobre a influência da Matrix, que está cada vez maior. Ela está usando todos os meios para controlar a mente humana, manipulando as emoções, distorcendo a verdade e mantendo a humanidade na ignorância e no medo. Ele deu exemplos de como a Matrix faz isso. Ele cita a mídia, as redes sociais, a indústria do entretenimento, o sistema educacional, a política, a religião, a ciência materialista, a tecnologia, o dinheiro, o consumismo, o medo, a culpa, a vergonha, a raiva, o ódio, a divisão, a competição, a violência. Caramba. E ele nos convida a estarmos vigilantes, a questionar tudo que a gente vê, o que a gente ouve e buscar a verdade por nós mesmos. Mas e como a gente escapa dessa armadilha? Conhecimento, consciência crítica, discernimento, intuição, conexão com a natureza, busca pela verdade, prática do bem, vibração do amor e da luz, união, colaboração, construção de uma nova realidade baseada em valores mais elevados. Parece um grande desafio, mas, no fundo, é sobre fazer escolhas conscientes, né? É isso aí. É assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas e contribuir para criar um mundo melhor. E ele deu alguma dica prática de como a gente pode fazer isso. Espalhar mensagem de esperança, compartilhar o que a gente aprende com outras pessoas, se unir a grupos e comunidades que estão trabalhando para construir um novo mundo. Que legal. Mas ele tem alguma mensagem final para quem está nos ouvindo? Ele diz: desperte para o seu verdadeiro potencial, liberte-se da Matrix. Juntos somos mais fortes, juntos podemos criar um futuro melhor para a humanidade. Que mensagem inspiradora. Obrigada por compartilhar histórias, os ensinamentos do Rafael com a gente. Realmente nos faz refletir sobre a vida, a morte e a realidade. E o nosso papel nesse grande quebra-cabeça. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão fascinante. E você que está nos ouvindo, o que achou de tudo isso? Se identificou com a busca do Rafael? Compartilhe suas impressões com a gente nos comentários. E continue acompanhando The Deep Dive para mais mergulhos. Mergulhos profundos em temas que expandem a mente e inspiram a alma. A gente falou bastante de como escapar da Matrix. Mas e quem ainda não despertou? O que acontece com essas pessoas? O Rafael falou sobre isso. Falou sim. Ele acredita que a Matrix se alimenta de coisas ruins, sabe? Medo, ignorância, emoções negativas, apegos materiais. É como se ela precisasse dessa energia pesada, densa, para continuar funcionando. Entendi. Então as pessoas, de certa forma, alimentando esse sistema. Tipo, sem querer. É isso mesmo. E é por isso que ele fala tanto da importância da gente se elevar, sabe? Buscar autoconhecimento, a conexão com a nossa essência de vida. É a única forma de quebrar esse ciclo. É um ciclo vicioso, né? E quem morre sem despertar, o que acontece? Fica preso na Matrix para sempre. Ele acredita que a morte não é o fim. É só uma transição, uma passagem para outra dimensão. E mesmo depois da morte, aprendendo e se libertando das ilusões. Então tem esperança para todo mundo, mesmo para quem ainda não despertou. Tem sim. Ele acredita que a luz divina está em todos os seres, mesmo naqueles que estão mais, digamos, perdidos nas ilusões, nas trevas. Mas e como a gente pode ajudar essas pessoas a despertar? A gente pode dar um chacoalhão nelas. Ele acredita que a melhor forma de ajudar é, por exemplo, a gente eleva a nossa vibração, a gente vive com amor, compaixão, sabedoria, luz. E isso inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. A gente também pode compartilhar o que a gente sabe, oferecer apoio, plantar sementinhas de consciência, né? Então é sobre sermos faróis, tipo, faróis de luz no meio da escuridão. Exatamente. Cada um de nós tem esse potencial de ser um agente de transformação, um ponto de luz que ilumina o caminho para os outros. E a gente? O que acontece com a gente quando morremos? A gente vira anjo, vai pro céu, reencarna. Ele acredita que a morte é uma transição para outra dimensão. E o que acontece depois depende da nossa vibração. Ele fala de diferentes planos, planos de existência, realidades sutis que vibram em frequências diferentes. E esses planos de existência seriam tipo o céu, o inferno, o purgatório. Ele não gosta muito desses termos, sabe? Ele acha que eles limitam, podem gerar medo. Ele prefere falar de dimensões de luz, de paz, de harmonia, de sabedoria. Como a gente garante que vai para uma dessas dimensões? As dimensões boas.
Ele fala da importância de viver com propósito, com amor, com paixão, sabedoria, buscar autoconhecimento, se conectar com a nossa essência divina, elevar a vibração e, claro, agir no mundo. Agir de forma ética, com responsabilidade. Então a gente precisa ser tipo um santo para ir para um lugar legal depois da morte. Ele não acredita em santidade, não nesse sentido de perfeição. Ele fala de ser a melhor versão da gente mesmo. Buscar a evolução, aprender com os erros e seguir o caminho do coração. E ele acredita que a gente pode conversar com quem já morreu. Acredita, sim, que a comunicação entre as dimensões é possível e que a gente pode se conectar com quem já partiu. Ele fala da importância da gente honrar a memória de quem já se foi, enviar amor, manter viva a chama da esperança. Que bonito. E o que mais ele descobriu sobre a vida depois da morte? Tem alguma mensagem pra gente? Ele nos convida a não ter medo da morte. Ele encoraja a gente a viver com intensidade, com propósito, com alegria, amar sem medo, perdoar a nós mesmos e aos outros. E deixar um legado de sabedoria para o mundo. Que mensagem inspiradora. Obrigada por compartilhar essa conversa com a gente. Me fez repensar muita coisa. A vida, a morte, a realidade. Imagina, o prazer foi meu. E mais importante, a gente lembrar, existem forças do bem que nos guiam, nos protegem. Que bom saber disso. Obrigado de novo por essa conversa. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar mergulhar nesse universo, despertar para o seu verdadeiro potencial e se conectar com a energia da nova era. O prazer foi meu e lembre-se, a jornada em busca da verdade é individual. Mas a gente pode caminhar junto, compartilhar conhecimento, inspirar uns aos outros e construir um futuro melhor. Futuro melhor para todo mundo. É isso aí.